Se você está aqui, não é por acaso. Algo te trouxe até este vídeo. Não existe distração aqui. Não existe promessa fácil. Não existe conforto disfarçado de sabedoria. O que existe é clareza. E clareza, para quem está disposto a receber, é a coisa mais rara e mais incômoda que alguém pode encontrar. Você não será a mesma pessoa depois deste vídeo. Não porque ele vai te inspirar, mas porque certas verdades, quando compreendidas com honestidade real, tornam impossível continuar usando o mesmo mapa para navegar. Durante décadas, o pensamento positivo foi vendido como solução universal. Acredite mais, pense melhor, afirme todos os dias, visualize o que quer, sorria mesmo quando tudo está desmoronando ao redor. A ideia parece simples, confortável e sedutora. Afinal, quem não gostaria de acreditar que basta mudar o pensamento para a vida começar a mudar? Mas existe uma verdade que quase ninguém conta. Uma verdade que ficou enterrada sob camadas de frases motivacionais, livros de autoajuda e conteúdos de bem-estar. Pensamento positivo, isolado, não transforma a realidade. Ele pode aliviar momentaneamente, pode suavizar a dor de uma situação difícil, pode oferecer uma sensação temporária de controle, mas não constrói resultados duradouros, não altera padrões, não cria o tipo de mudança que resiste ao tempo e à pressão. Napoleão Hill nunca defendeu o otimismo ingênuo. Em nenhum momento de sua obra, ele sugeriu que bastava acreditar para que o mundo se reorganizasse ao redor. O que ele defendia era algo completamente diferente, muito mais exigente e muito menos confortável. Pensamento dirigido. Sustentado por decisão clara, orientado por propósito definido, alimentado por ação disciplinada e consistente. Há uma diferença enorme entre os dois, e a maioria das pessoas nunca parou para examinar essa diferença. O problema é que o pensamento positivo virou um refúgio emocional, uma forma elegante e socialmente aceita de evitar o confronto interno que realmente transforma. Em vez de encarar hábitos fracos, decisões sistematicamente adiadas, falta de estrutura e ausência de disciplina real, muitas pessoas escolhem repetir frases bonitas, não porque funcionem no nível estrutural, mas porque aliviam a tensão no nível emocional. E essa diferença é decisiva, porque o alívio emocional e a transformação real não são a mesma coisa. E confundi-los é um dos erros mais custosos que alguém pode cometer ao longo da vida. Isso cria uma ilusão perigosa, a sensação de progresso sem mudança real, a sensação de que você está trabalhando em si mesmo, enquanto na prática está apenas gerenciando como se sente sobre não estar trabalhando. Pensar positivo sem estrutura é como pintar uma casa com rachaduras profundas. A aparência melhora, a fachada fica mais apresentável, mas a base continua comprometida. E quando a realidade cobra, quando a pressão aumenta, quando o resultado precisa aparecer, a frustração é ainda maior. Não porque o pensamento tenha falhado, mas porque ele nunca foi suficiente sozinho. E ninguém disse isso com clareza suficiente. Hill alertava que a mente precisa de direção. Sem direção, ela não fica neutra. Ela se torna reativa. Ela responde ao ambiente em vez de construir a partir de dentro. Positividade sem propósito vira ruído mental bem intencionado. E ruído, por mais agradável que seja, não constrói absolutamente nada. Aqui está a pergunta que poucos fazem. Você está pensando positivo ou está usando o pensamento positivo para evitar pensar com profundidade? Porque há uma diferença fundamental entre usar a mente como ferramenta de construção e usá-la como mecanismo de fuga com aparência de crescimento. Essa distinção não é confortável, mas é exatamente ela que separa quem avança de quem apenas se sente bem parado. A verdade desconfortável é que o pensamento positivo só funciona quando está subordinado a algo mais sólido do que ele mesmo: decisão, clareza, estrutura, disciplina. Sem esses elementos, ele não se transforma em força, se transforma em fuga emocional. Uma tentativa de se sentir melhor sem se tornar melhor. Uma forma de gerenciar a ansiedade do presente sem construir nada para o futuro. E isso explica algo que poucos conseguem responder quando param para examinar com honestidade. Por que tantas pessoas praticam pensamento positivo há anos, às vezes décadas, e continuam presas aos mesmos resultados, aos mesmos padrões, às mesmas limitações que queriam superar?
Não é falta de fé, não é falta de vontade, é falta de estrutura. É o pensamento positivo operando sozinho, desconectado do único contexto em que ele realmente produz algo: a ação consistente e disciplinada. Napoleon Hill era direto nesse ponto. A mente precisa de um objetivo definido, não vago, não flutuante, definido. Precisa de repetição consciente orientada por propósito. Precisa de ação alinhada, todos os dias, independente do estado emocional do momento. Pensamento positivo desconectado disso vira esperança passiva. E esperança passiva não altera comportamento, não cria hábito, não sustenta progresso quando a resistência aparece. Não atravessa os períodos em que nada parece funcionar, que são exatamente os períodos em que o caráter e o destino são formados. Existe um ponto crítico nessa jornada, um ponto que a maioria evita porque ele exige uma troca desconfortável. É o momento em que a positividade precisa ceder lugar à responsabilidade. O momento em que você percebe que não basta acreditar no resultado. É preciso agir em direção a ele de forma consistente, especialmente quando a emoção não acompanha. Especialmente quando a motivação some. Especialmente quando o entusiasmo do início já se foi e o que resta é apenas a decisão de continuar. É aqui que a maioria abandona, não porque o objetivo mudou, mas porque não desenvolveram o único recurso que sustenta movimento quando tudo o mais falha: disciplina. A disciplina não depende de estado emocional. Ela não negocia com o cansaço, não espera a inspiração chegar, não precisa de motivação para executar. Ela age porque decidiu agir. Ela continua porque escolheu continuar. E é por isso que na prática, no mundo real, diante das demandas reais da vida, ela sempre vence a motivação. A motivação oscila. Ela é influenciada pelo humor, pelo ambiente, pelo que você comeu, dormiu, pelo que alguém disse ou deixou de dizer. A disciplina permanece. Não porque seja mais fácil, mas porque foi construída independente das condições externas. Pensamento positivo pode iniciar o movimento, pode criar o impulso inicial, pode abrir a porta, mas só a disciplina sustenta o percurso após a empolgação do início desaparecer. Quando você compreende isso, o pensamento positivo deixa de ser uma ilusão e passa a ocupar o lugar correto, uma ferramenta auxiliar, não o mecanismo central. Não para esconder a realidade, mas para enfrentá-la com consistência quando a realidade se torna difícil. E essa virada muda tudo. Porque a pergunta deixa de ser: como me sentir melhor sobre onde estou? E passa a ser: como agir melhor, todos os dias, independente de como estou me sentindo? Essa pergunta tem peso diferente. Ela não oferece conforto imediato, mas ela aponta para algo que o conforto imediato jamais consegue construir. Então, se você vai levar apenas uma coisa deste vídeo, que seja esta: pensamento positivo sem disciplina é decoração. Ele embeleza a superfície sem tocar o que realmente precisa ser construído. Existe um vídeo aqui que aprofunda a raiz desse processo de uma forma que vai além da disciplina em si. Ele se chama Quem Você Escuta Está Definindo Seu Destino. E se o que foi dito aqui fez sentido para você, o que está lá vai revelar de onde vêm as crenças que tornam a disciplina fácil para alguns e quase impossível para outros. Não é sobre força de vontade, é sobre algo mais profundo do que isso, e mais determinante do que a maioria imagina.